O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um episódio do O Gol pelo Mundo. Nesse programa, infelizmente, a gente não vai ter gols na Ilha de Gozo, mas não faltam brasileiros que brilharam pelo mundo. E comigo hoje nessa, Rian Gomes, Caio Fiuza e Rodrigo De Brum. E o nosso primeiro quadro é o que rola por aí? E no que rola por aí, a gente vai dar um giro pelo mundo sobre os principais campeonatos, ou não tão principais assim, os campeonatos alternativos, que a gente destacou aqui alguns clubes. E primeiro, a gente vai dar uma passagem na Turquia, porque o Rian vai trazer pra gente o líder do campeonato turcão, não é isso, Rian? É isso aí. Um salve especial, Carlos Ramos, a todos os amigos da mesa e aos ouvintes do nosso podcast em O Gol. Realmente, a gente não vai falar do futebol tão tradicional e nem tão alternativo assim. Acho que o Turcão está ali pelo meio do caminho, mas vamos falar do Sivasspor, que tem sido uma das gratas surpresas desta primeira parte da temporada nesse fim de ano. Um time que conta com a presença de dois brasileiros, o zagueiro experiente Marcelo Goiano, que acumula anos de experiência no Braga, em Portugal, e o atacante Fernando, que também está emprestado pelo futebol português, ele pertence ao Porto, vencendo um dos grandes destaques da equipe no Turcão. Ao todo, nesse momento, são 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas no campeonato nacional, desbancando aí equipes tradicionais como o Besiktas, Fenerbahçe e também o Galatasaray. O time é comandado pelo Riza Salim Bey, joga um futebol muito equilibrado, é o melhor ataque do torneio com 34 gols marcados, uma média aí de mais de 2 gols por partida, e tem a segunda melhor defesa com apenas 14 gols sofridos. Na última rodada, inclusive, só para ilustrar, o Sivasspor não tomou conhecimento do Fenerbahçe, que é uma das principais equipes do país e venceu pelo placar de 3-1. Então, meu destaque vai ser para o Sivasspor, que vem fazendo, assim, uma das grandes campanhas de sua história. O Sivasspor que nunca venceu o campeonato turco da primeira divisão, já foi campeão da segundona 2 vezes, mas tem na sua trajetória aí a participação de um técnico brasileiro, inclusive, que é o Roberto Carlos, né, o lateral esquerdo, tão conhecido, seleção brasileira, Real Madrid, se aventurou como técnico no Sivasspor e fez uma grande campanha no início dos anos 2000, terminou o Turcão em quinto lugar, só uma curiosidade, mas realmente esse é o meu destaque dessa semana. O Sivasspor vem atropelando e liderando com 6 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Besiktas, no Turcão. Então, o Sivasspor é o meu destaque dessa semana, Carlos Ramos. É isso, Rian Gomes. E o Rian Gomes, você sabe o que eu estava fazendo ontem de tarde? Olha, rapaz, eu pensei em um monte de coisa aqui, eu procuro não dizer. Fala aí, o que você estava fazendo? Tava acompanhando um jogo do Turcão, rapaz. Eu tava Opa, sem nada para fazer, o que a gente vai fazer? Eu tava acompanhando um jogo do Turcão. já que não teve rodada na Ilha de Gozo, né? Hã? Já que não teve rodada na Ilha de Gozo, vamos acompanhar o Turcão, não é isso? É verdade, no segunda-feira na Ilha de Gozo tava fechado. Mas aí tava acompanhando um jogo do Turcão entre o nosso glorioso Trabzonspor e o Denizlispor. Que nome difícil de falar esse clube aí. Mas o Trabzonspor, ele poderia, se ele ganha o jogo, é uma equipe que já foi campeã turca algumas vezes. O Trabzonspor, se ganhasse ontem, ele iria para vice-liderança, ficando aí a 4 pontos do Sivasspor, mas acabou mesmo jogando em casa, acabou perdendo pro... Deixa eu tentar falar aqui, Rian. Denizlispor, ok. Opa, pelo menos Denis... a gente sabe que termina com o Sport, né? A maioria das coisas, então facilita. É, assim. Aprendi lá que lá na Turquia, o início é o nome da cidade. E o Spor é tipo o Atlético, alguma coisa assim, né? Então, esse time aí, o Denizlispor, ganhou do Sivasspor e impediu que o Sivasspor ficasse na vice-liderança do campeonato turco. E por 2-1, 2 gols, sabe de quem, Rian Gomes? Opa, sabe de quem? De quem? Sabe de quem? Do nosso glorioso Hugo Rodallega. Lembra dele? Opa, interminável, né? Muito legal. Saber que ele existe ainda, muito bom. Pois é, 34 anos, marcou 2 gols, foi o principal jogador. Ele que é ex-Trabzonspor, então a lei do ex não falha nem no Turcão, né? É Então, verdade. Carlos, só uma curiosidade. Aqui no Brasil, Sport significa Leão da Ilha do Retiro, o Esporte Clube do Recife. Parabéns aí ao Leão que está de volta à Série A do Brasileiro. tá de volta para a primeira divisão do nosso futebol nacional.
Então, o Gol pelo Mundo também é cultura, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre o nosso Turcão. O Sivasspor, como o Rian falou, é líder com 33 pontos. O Başakşehir é o vice-líder com 27, com a mesma pontuação do Beşiktaş, o quarto lugar, que é o Trabzonspor com 26. Então, o Sivasspor foi o primeiro destaque aqui do que rola por aí, do nosso glorioso Rian Gomes. E agora a gente vai sair da Turquia e vai para a África do Sul com o Caio Fiuza. Caio, olá. Olá, Carlos, Jean e Rodrigo e a todos os ouvintes aí de Ogol. Depois dessa aula sobre Turquia e Campeonato Turco, né, até se o ouvinte tiver alguma dúvida sobre Turquia, até a parte culinária também, por favor, entrar em contato com o Carlos Ramos. E a gente fala sobre o Campeonato Sul-Africano. Todo respeito aos turcos, mas a culinária turca eu odeio. Quando eu morei na Irlanda, tinha uma pizzaria, cara, que era uma pizzaria turca, né? Mas olha que a pizza tinha uma pimenta mais forte, forte. Eu só ia lá porque era 5 euros, mas fora isso, não era lá muito bom, não. Mas enfim. Seguindo aqui com o Campeonato Sul-Africano, o Kaizer Chiefs, talvez aí seja a equipe mais famosa, né, do país, é o líder do Campeonato Sul-Africano com 34 pontos em 13 rodadas. Mas o que mais chama a atenção é que o maior rival, que é o Orlando Pirates, as duas equipes são de Joanesburgo, tem a metade dos pontos, né? Então é uma rivalidade que no momento está bem desigual, né? A equipe do Kaizer Chiefs com o dobro de pontos, não tem nenhum brasileiro no elenco. O elenco é majoritariamente formado por atletas africanos, sul-africanos e também de outros países como Gana, Zimbábue e também de Zâmbia. Tem um ou outro atleta que é de fora do continente, tem um atacante colombiano, que é o Leonardo Castro, tem também um atacante sérvio, que é o Samir Nurkovic, e a equipe vai liderando, né, a competição. Mais recentemente, quem comanda o campeonato sul-africano é o Mamelodi Sundowns, que nas últimas 4 edições venceu 3, e o Kaizer Chiefs não é campeão desde a temporada 2014-2015. Nessa nova fase aí do campeonato sul-africano, que tem um novo formato, né? É disputado desde 1996-97. O Kaizer Chiefs conquistou 4 vezes a competição, o mesmo número do Orlando Pirates, e o Mamelodi Sundowns é o grande campeão com 9 títulos. E um dos citados aí pelo Caio Fiuza, né? O atacante Sérgio Nurkovic, ele é um dos artilheiros, né, do Campeonato Sul-Africano com 8 gols e é um dos destaques desse Kaizer Chiefs. É o grande destaque, na verdade, da equipe até agora na temporada. Ele fez apenas 11 jogos pela equipe, marcou 8 gols. Ele que vive a primeira temporada dele no Campeonato Sul-Africano, depois de passagens pela Eslováquia. Então, uma carreira bem aleatória também, né, Caio? Jogou na Eslováquia a carreira inteira e acabou indo para a África do Sul. O Sérgio Nurkovic, que é um dos destaques, inclusive no último jogo, foi 5-3 para o Kaizer Chiefs contra o Bloemfontein Celtic, e o nosso glorioso Nurkovic marcou 3 gols nessa vitória. Exatamente, Carlos. A gente mais recentemente, aí falando de campeonatos africanos, né? A gente teve aí um boom no campeonato do Egito, né? Com muito dinheiro, acabou levando daqui do Brasil o Alberto Valentim, o Rodriguinho, que estava se destacando no Corinthians, o Ribamar. Então, a gente acaba não acompanhando muito os outros campeonatos, né? A gente fica mais atento ali àqueles países que estão na parte norte da África, mais próximos assim da Europa. Mas e o Campeonato Sul-Africano até teve uma certa atenção aqui no Brasil quando foi a Copa do Mundo, né? Lá em 2010, até pelas peculiaridades, né, da cultura sul-africana, principalmente com a vuvuzela, o termo jabulani ficou bem popular no Brasil, mas a gente aqui acaba não acompanhando tanto os times e os jogos e, consequentemente, os jogadores sul-africanos. Mas esse fato chama atenção de serem dois clubes grandes do país e no início de campeonato, né, 13 jogos para cada um, um já ter o dobro de pontos do outro. É verdade. É interessante, né, acompanhar o que acontece no mundo do futebol, não só nos principais centros. Então a gente foi aí com o Caio Fiuza até a África do Sul para acompanhar um pouco sobre o Campeonato Sul-Africano. Agora a gente vai voltar para a Europa, onde o nosso Rodrigo Debrum vai destacar um pouco o futebol romeno, não é isso, Rodrigo? É isso, exatamente. Eu vou falar hoje. Primeiramente, boa tarde, né? A todos os meus Olá. amigos aqui presentes. Ou não amigos, né? Ou não amigos, aos que nos escutam.
Eu vou falar sobre o Cluj, que assim, ele é líder do campeonato romeno, leva um ponto de vantagem para essa equipe aqui, que é o Astra Giurgiu. Que isso, fez uma aula de romeno 10 minutos antes de iniciar o programa. É aula prática. Mas Que loucura, hein? mas o que chama mais a atenção do Cluj nesse momento é, de fato, a Liga Europa. Porque assim, eles classificaram num grupo que tinha o Celtic, o Rennes e a Lazio. Conseguiram vencer tanto a Lazio quanto o Celtic em casa e venceram as duas partidas contra o Rennes. Então, assim, a classificação final do grupo, o Celtic ficou em primeiro com 13 pontos e o Cluj em segundo com 12. Se a gente olhar em uma liga escocesa, né? Uma liga italiana e uma liga francesa. E uma liga francesa. São Então, ligas, né, de renome, e aí o Cluj, que é uma das equipes mais tradicionais da Romênia, conseguiu, dá quase para dizer, de uma façanha de avançar nesse grupo. é verdade. Eu vou falar aí alguns destaques da equipe. Eles têm um atacante francês, o Bilal Omrani, que foi formado no Olympique de Marselha. Ele tem 12 gols na temporada já, um jogador interessante. De nomes conhecidos, eles têm também o Lassina Traoré, aquele atacante que jogou no Mônaco, teve uma carreira longa na Rússia também, uma carreira extensa. E eles contam com o Brazuca no elenco, que é o Paulo Vinícius. É um zagueiro que começou no Cuiabá, jogou muitos anos em Portugal, inclusive pelo Braga, e está há 3 anos no clube, faz boas temporadas por lá. Legal, é um destaque, né? Um grupo complicado que o Cluj acabou saindo. Agora, na próxima fase, né? Que é a fase 16 avos de final da Liga Europa, vai ter um adversário complicado que é o Sevilla, né? Então, mais uma liga maior aí para o Cluj. Inclusive, eu queria trazer aqui para a Ô, mesa. Carlos, Fala comigo. só dois destaques aí. Até na semana passada a gente conversou com o Guilherme Sitiar, e aí é para valorizar ainda mais a campanha do Cluj. O Guilherme até comentou que a Romênia é um país muito pobre, né? Na Europa, até os romenos são obrigados a migrar para outros países em busca de trabalho. Então, isso aí acaba valorizando o feito do Cluj, de estar num país e, consequentemente, numa liga pobre, e mesmo assim bater de frente com os adversários. Eu queria aproveitar o destaque que o Rodrigo deu do atacante, perguntar para o Rian se ele acha que o atacante chamado Bilal daria certo na Ilha de Gozo. Eu Olha, pensei em alguma coisa, mas... olha, rapaz, eu até entendo porque eu fui escolhido para essa pergunta, mas eu não imagino não o que que ele poderia fazer por lá não. Mas assim, imagino que muito sucesso, né? Um jogador que seria bem cogitado e Acharia disputado bem, pelas né? equipes. Ah, cairia bem, principalmente se ele jogasse também, Caiu, não né? sei, mas É, encaixaria. Encaixaria. vai depender do momento dele na carreira, né? De ascensão. Lá pro fim da carreira costuma cair um pouco, né? É A verdade. idade já prejudica um pouco o Bilal. Pois é, nosso glorioso Biléu. Rapaz, eu morei com o Romeno uma vez. Não era uma experiência boa, não. Ele te apresentou esse jogador Bilal em algum momento? Não, em momento algum. Não gostava muito de mim, não. Também não gostava dele, então a gente se via pelo Ima- corredor. Imagina um amigo romeno do Carlos apresentando o Bilal pro nosso querido amigo. Eu acho que aquele ali, rapaz, só a mãe dele que viu o Biléu dele. Mas então, vamos falar sobre os jogos da Liga Europa, fase 16 avos de final, né? Que tem alguns confrontos interessantes, queria que vocês falassem sobre alguns. Eu vou destacar aqui alguns que chamam a atenção entre equipes de ligas maiores, né? Por exemplo, tem o Sporting Başakşehir, né? Uma equipe de Portugal contra uma equipe da Turquia. O próprio Copenhague, que é uma equipe tradicional na Dinamarca, joga com o Celtic, que estava no grupo do Cluj, que o Rodrigo destacou agora há pouco. Interessantíssimo o jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Red Bull Salzburg. Com certeza o Caio vai acompanhar com atenção esse jogo. Getafe e Ajax. Jogo também muito interessante entre uma equipe da Espanha contra uma Holanda. A Internacional, que saiu da Liga dos Campeões prematuramente na fase de grupos, eliminada depois de perder o último jogo para o Barcelona, em casa, vai jogar contra o Ludogorets, que é um time que conta aí com 350 brasileiros. Tem também o Clube Brugge, que joga com o Manchester United. O Manchester United é uma das grandes equipes dessa Liga Europa. Fez uma primeira fase usando muitos jogadores jovens, teve destaques, por exemplo, do Mason Greenwood, que é um jogador muito interessante do Manchester United. Vai jogar com o Clube Brugge. A fase de 16 avos da Liga Europa conta com os terceiros colocados dos grupos na Liga dos Campeões, né? Por isso que a gente vê clubes como, por exemplo, o Shakhtar Donetsk também, que vai fazer um confronto contra o Benfica. O Benfica, outra equipe eliminada na primeira fase da Liga dos Campeões, então é outro confronto interessante, né? Duas equipes tradicionais que estavam na Liga dos Campeões e vão jogar a Liga Europa. Tem também Roma e Genk, né? Também interessante pela Roma. Wolverhampton e Espanhol, enfim. O Arsenal, outra equipe grande, entre aspas, da Liga Europa, vai jogar contra o Olympiacos.
da Grécia, né, um confronto interessante. E assim como o Bayer Leverkusen da Alemanha, que joga com o Futebol Clube do Porto. De Portugal, o que vocês querem destacar aí desses confrontos? Dos que eu falei, os que eu não falei, enfim, da fase de 16 avos de final da Liga Europa. Eu posso começar destacando até, você já comentou aí, Carlos, acredito que você já conheça mais ou menos o meu gosto, o Eintracht Frankfurt e o Red Bull Salzburg, pela proposta de jogo das duas equipes, né, de jogar buscando o ataque, de ter uma boa média de gols, o Salzburg nem se fala, que é uma equipe que marca muitos gols, melhor ataque da Liga Austríaca, e um Eintracht Frankfurt que geralmente joga num 3-4-3, um sistema até raro hoje em dia, né, que a gente vê a maior parte das equipes jogando no 4-2-3-1, até virou moda aqui no Brasil. Acredito que seja um confronto bem equilibrado de duas cidades que são relativamente próximas, né? Não é nenhuma das duas equipes vai ter um deslocamento tão grande assim. E o outro confronto que para mim me chama muita atenção pelo equilíbrio assim de forças é Bayer Leverkusen e Porto. O Porto fez uma campanha muito ruim, né? Acabou não passando para a Liga dos Campeões e o campeonato português não lidera a competição é liderada pelo Benfica e o Bayer Leverkusen está ali naquele bolo, né, do campeonato alemão. A gente ainda tem o campeonato alemão bastante embolado, a gente não consegue prever aí o que pode acontecer. O Bayern segue inconstante e o Bayer Leverkusen está ali no bolo, brigando por Liga dos Campeões, Liga Europa, tem bons valores. Acredito que vai ser um jogo bastante, uma fase, né? Dois jogos bastante equilibrados, e eu não sou capaz, em nenhum dos dois jogos que eu destaquei, tanto Eintracht Frankfurt, Red Bull Salzburg e Bayer Leverkusen em Porto, de cravar quem passa. Sinceramente, esse jogo que o Caio destacou, entre o Frankfurt e o Red Bull Salzburg, é um jogo que eu quero ficar, né, atento, até porque tem o Haaland, que é um jogador impressionante. Né? Acho que toda semana o Gol tem matéria sobre o Haaland, porque ele, a cada semana, ele quebra recordes, enfim. É um jogador espetacular. E o Salzburg terminou a Liga dos Campeões de forma espetacular, né? Foi um dos melhores ataques da fase de grupos da Liga dos Campeões. No último jogo lutou pau a pau com o Liverpool ali pela vaga, mas os atuais campeões acabaram avançando e o Salzburg acabou indo para a Liga Europa. Queria destacar também o nosso entrevistado, né, do quadro Entrevista ao Gol dessa semana, jogou num dos clubes que fazem parte dessa fase de 16 avos da Liga Europa, que é o zagueiro Maurício, né, que jogou no Sporting de Portugal, ele também jogou na Lazio, a Lazio fora dessa fase, o Maurício jogou no Palmeiras, enfim. Vai ser o entrevistado do quadro Entrevista ao Gol na parte final desse O Gol pelo Mundo. E eu queria destacar também aqui, além dos confrontos, a gente falou dos confrontos da fase de 16 avos da Liga Europa, eu queria destacar que também, na segunda-feira, foram definidos os jogos de oitavas de final da Liga dos Campeões. Tem cada jogo que eu vou te contar aqui. Eu vou falar aqui os jogos que foram definidos e vocês destacam aí o que vocês acham mais interessante. Por exemplo, tem o Borussia Dortmund com o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid contra o Liverpool, a surpresa Atalanta contra o Valência, um jogo interessantíssimo, o Tottenham contra o Leipzig, Chelsea, Bayern de Munique, Napoli, Barcelona, Lyon e Juventus, e Real Madrid e Manchester City. Será que o Pep Guardiola vai ficar pelo caminho precocemente mais uma vez? São jogos interessantes, né? Então, Sim, só. eu queria Pode falar, destacar. Rodrigo. Eu vou começar por um jogo aleatório, desculpa. Ian. Eu vou. Eu acho que o Tottenham e Leipzig vai ser um jogo muito interessante na medida que, assim, o Mourinho, desde que chegou ao Tottenham, tem adotado essa proposta mais ofensiva e tal. E o Tottenham costuma entregar a paçoca sempre, então gols não vão faltar. Exatamente, gols não vão faltar nessa partida. E eu tô curioso porque o Mourinho, principalmente em Champions League, ele sempre adotava aquela postura dele muito cautelosa de estacionar o ônibus ali à frente da área, ver o que acontece. E contra uma equipe como o Leipzig, que é muito veloz, muito jovem, muito sagaz, eu diria que o Mourinho é capaz dele voltar às más velhas práticas dele e adotar uma postura defensiva. Será? O que seria Vamos chato, ver. né? Seria chato. Eu temo por isso e espero que não. Pois é. E interessante é que esses duelos de oitava de final trazem, alguns deles, o conceito totalmente contrário de pensamento de treinadores, né, de escolas, inclusive, de pensamento e de ideologia de pensar futebol. Como é o caso do duelo entre Liverpool e Atlético de Madrid, né? Você vê de um lado Jürgen Klopp com a organização tática, um time ofensivo, um time que constrói
para criar oportunidades de gol, e uma escola de Simeone já pensando mais em se defender, em mais destruir do que construir. Então, esses opostos vão acabar se atraindo nessas oitavas de final, mas se engana quem acha que o Liverpool vai ter vida fácil nesses jogos de oitava de final, até porque o Simeone já está acostumado com a grandeza desses jogos, então eu imagino que vai ser um duelo também muito interessante, justamente por essa oposição de ideias aí, um time que pensa mais em atacar e o outro em se defender. Ô, Caio, Acredito que esse jogo aí que o Rian destacou, Liverpool e Atlético de Madrid, esse confronto, né, vai ser o confronto mais intenso, né, dessa oitava de final, porque o Liverpool ataca com muita intensidade e o Atlético de Madrid se defende com muita intensidade também. Então, acredito que a bola não vai parar nesse jogo. ô, E Caio, até eu queria pode falar. te perguntar até sobre esse jogo, né? Do Atlético de Madrid contra o Liverpool. Não sei se vai ter espaço para rápida transição ofensiva do Liverpool. Agora, esse Atlético de Madrid, falando especificamente da equipe colchoneira, eu acho que é um dos piores Atléticos de Madrid que eu vi nos últimos anos. Assim, essa temporada tá deixando muito a desejar esse time, né? Fora o Renan Lodge, que tá bem, né? O que Sim. você acha? Teve uma ruptura aí de trabalho, né? Não de trabalho, mas assim de atletas importantes que saíram, como foi o caso do Felipe Luiz, do Godin. Então, a equipe está se reconstruindo, acho que podemos dizer assim, mudando algumas peças. Um centroavante não encaixou, nem o Morata, nem o Diego Costa, não estão fazendo boas partidas. Tanto é que o Atlético busca um atacante no mercado, sente falta do Griezmann, né? O João Félix ainda não explodiu, ainda está se adaptando. Então a equipe ainda teve alguns resultados decepcionantes no Campeonato Espanhol, alguns empates ali com equipes menores que fazem o Atlético de Madrid estar um pouco mais distante de Barcelona e Real Madrid. A dupla gigante, né, do país ainda tem um jogo a menos, que é o confronto de amanhã entre eles, é o clássico. Mas assim, como é mata-mata, as forças acabam ficando mais equilibradas, né? E aí também já até complementando, falando sobre um confronto específico, é Juventus e Lyon, que para mim é o confronto mais desequilibrado, né? Até porque o Lyon hoje não é uma equipe que brigaria pelo título, né? A gente colocaria como favorita a conquistar a taça. E além do mais, está sem dois dos seus principais jogadores. O Memphis Depay teve uma lesão séria, deve ficar por volta de 6 meses fora. E tem também o Adelaide, que é um meio-campista que teve também uma lesão e deve ficar por volta de 4 meses aí no departamento médico. Com isso, a Juventus é franca favorita. Acredito até que seja capaz de vencer as duas partidas. Eu só vou destacar mais um duelo que eu acho bem interessante também, que é Real Madrid e Manchester City, que vai ser o primeiro duelo entre o Zidane e o Guardiola. E o City nessa temporada complicada já abandonou, né, o campeonato inglês, não tem mais muito o que fazer. Então pode se concentrar totalmente na Liga dos Campeões. Vai ser um grande embate, eu acho. Isso é interessante, né? O Madrid que no final de semana jogou, teve dificuldade, enfim. Tá tentando achar o time ainda, o Zidane, que na verdade o achar do time do Zidane é colocar a base que foi campeã com ele, né? Então o Real Madrid vai tentando se encontrar, são duelos interessantes, né? Pra gente ficar ligado aí na Liga dos Campeões da Europa. A Liga dos Campeões só volta em fevereiro, né? Então a gente vai ter aí, vai passar o Natal, vai um pouco do Carnaval, aproveitar, não sei o quê, e aí volta a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, eu acho que ela volta sempre em dia de Carnaval, é uma desgraça. Porque as minhas memórias como adolescente em Carnaval era o dilema entre sair pro Carnaval ou ver a Liga dos Campeões. É óbvio que eu vi a Liga dos Campeões, já que eu não tinha vida social nenhuma. Bom, dá para fazer as duas coisas, né? Assistir a Liga dos Campeões e depois ia pro Carnaval. Não? O Não, mais legal é que eu saía pro carnaval e depois perguntava pro Carlos o que aconteceu na Liga dos Campeões. Por isso que é bom ter esse contraponto, é sempre interessante. importante, importante. E saindo um pouco da Liga dos Campeões, agora a gente vai ver onde estão os brasileiros pelo mundo. Brasileiros pelo mundo. E dessa vez o nosso Rian Gomes, ele se teve forças interiores no Rian Gomes para controlar ele e evitar que ele fosse na Ilha de Gozo. Porém, não foi tão longe que você foi da Ilha de Gozo, né, Rian? Rapaz, eu fiz uma escala antes, na verdade, né? Opa! Acho que Então, cancelaram o meu voo. interessante. Qual que é a escala antes da Ilha de Gozo, Rian Gomes? Conta pra gente. A República de Malta. Inclusive, a Ilha de Gozo faz parte dessa república. É uma ilha longínqua lá, dos prazeres da sociedade.
Tá todo mundo lá. Mas Como assim? porque é um prazer, a ilha é muito bonita, assim, entendeu? Uma coisa maravilhosa, assim, é um bem para a humanidade que faz a Ilha de Gozo. Mas falando da República de Malta, mais especificamente da Primeira Liga lá, a Liga Maltesa, que é brasileira, com certeza, muitos brasileiros por lá, não só a Liga Portuguesa é brasileira, com certeza, mas a Liga Maltesa também. E nesse Carnaval de Ezas, a gente vai falar da Liga de Malta, onde o meu destaque, como de costume, não é de conhecimento da maioria dos brasileiros. Olha que eu estou me especializando nisso, inclusive. Vou falar de um gaúcho natural de Porto Alegre, ele se chama Jefferson de Assis, que apesar de gaúcho, ele tem 26 anos e foi revelado pelo Grêmio Osasco no interior paulista. Por que eu estou trazendo um pouco da história dele? Porque hoje ele defende o Jazira United, de lá da Ilha do Gozo. E por lá, na República Malta. Olha aí, de Gozo, ó. Na República de Malta, olha só a Ilha de Gozo entrando na minha cabeça. Eu sou suspeito de falar dessa liga maravilhosa que é a Liga de Malta. Eu sou muito fã. E por lá tem o Jefinho, que é o Jefferson de Assis. Ele é o atual vice-artilheiro da competição, com 10 gols marcados em 13 jogos, isso na temporada. Na liga ele já tem 6 gols e ele disputou pouquíssimos jogos. São apenas 540 minutos em campo, com 10 tentos anotados. Ou seja, a cada 54 minutos do Jeff Gol em campo, tem gol brazuca na competição e é o gol do Jefferson. Além disso, o Guezira chegou nessa temporada em alto nível. Ele chegou até o segundo qualify da Europa League, quase bateu na primeira fase, foi passando pelos seus adversários. E dos 7 gols marcados pelo Guezira no qualify da Europa League, 3 foram marcados pelo Jefferson de Assis. Então ele não tem como não ser o meu destaque dessa semana. O Guezira, inclusive, é o vice-líder, atualmente vice-líder da Liga Maltesa, e é o time de Jefferson, né, que vem se destacando muito e marcando muitos gols. Ele só precisa melhorar um pouquinho ali a questão disciplinar, porque em 6 jogos ele já foi expulso 2 vezes, mas quando não está sendo expulso, fazendo peripécias, está marcando gol, o meu querido Jefferson de Assis, vice-artilheiro da Liga de Malta, o meu destaque desta semana, Carlos Ramos. Que maravilha, Ria Gomes. Apesar de ser de Assis e gaúcho, ele não é parente do Ronaldinho Gaúcho, né? Agora, tem gente de São Paulo que queria bater em você, né, Rodrigo? Não, eu não chegaria a tanto, mas é que Osasco não é interior de São Paulo, né, Rio? Exatamente, veio de São Paulo, na verdade. O interior entrou na parada aí. Perdão a região de São Paulo, a todos os paulistas, inclusive ao Rodrigo, eu imagino As também, né? 6 pessoas de Osasco que estão ouvindo. Exato, e iam se sentir ofendidas, mas é porque o Rian tá sempre com a Ilha de Gozo no interior dele, então às vezes... Isso, eu tô indo pra Malta e acabo esquecendo um pouco do Brasil. Pô, mas é interessante ir para Malta, né? Que sempre traz coisas boas pra gente. A Liga Maltesa é espetacular. Já fiz matéria para o Gol.com.br sobre a Liga Maltesa, né? Que tem. A Malta é um lugar muito pequeno, né? muito Então bonito, né? é espetacular. Nunca fui lá, infelizmente, mas se alguém quiser patrocinar a passagem, tamo aí. E é um lugar que. Inclusive, Carlos, uma Opa, curiosidade fala! aqui, uma curiosidade até do mundo do cinema, das séries, para quem gosta de assistir as séries, aquela série famosa Game of Thrones, muitos episódios foram gravados lá na Ilha de Gozo, inclusive, e também na República de Malta. Olha só que curiosidade bacana. Interessante. Então, o Rian Gomes, quando era aquelas cenas mais calientes, eles iam então para Ilha de Gozo. Vamos combinar que Game of Thrones tem tudo a ver com Ilha de Gozo, né, cara? Então foi um casamento perfeito. E quando era para matar alguém da família, eles iam para Malta. Aí ia pra praia lá e matava. Agora, quando era uma cena mais caliente, no castelo e tal, Isso. ia pra Ilha de Não Gozo. faltava, não faltava lugar lá na Ilha de Gozo. Faltava lugar não. O Caio Fios, agora traz um pouco de seriedade para esse programa da família brasileira. E a gente vai para Angola agora, né, Caio? Isso, vamos tentar, né, dar seriedade ao programa, seguir Na informando terra do os ouvintes Kuduro, de na terra Ogol. do Kuduro, a seriedade. Ah, Ria, cala a boca, velho. A gente vai para o campeonato angolano, que tem um brasileiro lá que está comandando a artilharia, é o Tony, artilheiro do campeonato angolano com 10 gols. Tony está na sua 4ª temporada no Atlético Petróleos de Luanda, mais conhecido como Petro de Luanda. Luanda é a capital de Angola. O Tony está na sua 4ª temporada lá. Atualmente tem 15 partidas disputadas com 11 gols marcados. Ele é o artilheiro do campeonato angolano com 10 gols. O Petro de Luanda é o vice-líder da competição. Em 13 partidas, somou 32 pontos. O líder é o 1º de agosto,
equipe que vem aí com tetracampeonato já, né, em sequência da Liga Angolana. E também já aproveitando, né, o tema já para falar sobre a participação do Petro de Luanda na Liga dos Campeões da África, que não está nada bem, né? A equipe é a lanterna do grupo C, com apenas 1 ponto em 2 jogos. Mas vale o registro aí do Tony, que está fazendo os seus golzinhos por lá. Tony, que teve passagem pelo Brasil, ele passou na base do Atlético Mineiro, mas aí no profissional rodou basicamente o sul do país, né? Atuou pelo Marcílio Dias, o Metropolitano, Cascavel, Brusque, jogou até no Paraná Clube e antes de rumar aí para Angola e fazer o sucesso dele lá, né? E a Angola, que é um daqueles países também que conta com muitos brasileiros, né? Marcando gols, sendo artilheiros. Há algum tempo eu entrevistei um atleta magrão que também era artilheiro lá pela Angola, um país também que conta com muitos artilheiros brasileiros ao longo dos anos. Agora, o Caio Fiuza, quero te fazer Oi. uma pergunta agora sobre a Angola. Aham. Ele já esperou o pior, já esperou o pior. Momento saia justa do programa, momento saia justa. O Caio nunca. Acho que o Caio vai me demitir do programa, mas tá bom. Ah, O Rian Gomes abriu o Momento Angola do programa falando sobre um gênero musical, é um estilo de dança, o que que é? É tudo que você quiser. Tudo que eu quiser, importante. Você já alguma vez na sua vida dançou o kuduro, Caio Fiuza? não, eu não tenho essa malebolência, nem Kuduro, nem K-pop, que também foi assunto do Ah, último programa. Ô, Esse Caio, tipo de ritmo musical não faz parte da minha playlist. e olha, vale destacar que até nesses momentos atuais aí, onde estamos vivendo um remake aí, da Avenida Brasil, uma novela que fez muito sucesso, um revival, na verdade, né? Onde a música tema era Oi, 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 dançar Kuduro, do nosso amigo latino. Então, o Kuduro tá em alta aqui no Brasil nesse momento. Mas destacar é um momento cultural, né? Mas aproveitando o momento cultural, como eu não danço o Kuduro, eu trouxe uma curiosidade tô com medo que agora. vocês gostam, né? Que é a parte culinária do programa, que Olha, são boa, boa. que é da parte da culinária angolana, que é basicamente aí parecida, né, com a do Brasil. A gente tem laços aí com Angola, né? É um país que fala português também. E dois pratos típicos, né, que eu vou destacar aqui, que é a muamba. Muamba não é só aquela mercadoria que você traz do país vizinho aqui, não. A muamba é um dos pratos mais tradicionais de Angola, que basicamente é uma galinhada, são pedaços, né, da galinha que são cortados em pedaços e um molho que combina ali óleo de dendê, quiabo, alho, abóbora, entre outros condimentos, entre outros ingredientes. E tem também o calulu. O calulu é um prato um dos mais saborosos aí da culinária angolana, que é feito Opa! com peixe ou com carne seca. Aí fica a critério de vocês aí o que vocês preferirem. E nos ingredientes tem vegetais como o quiabo e a abobrinha, que fazem aí parte bastante da culinária angolana. Espetacular. Eu não sei o que dizer depois dessa informação culinária, cultural espetacular. Acho que todo programa, Caio, você devia trazer uma informação culinária de algum país que a gente abordar aqui. Você já falou da Rússia, do Strogonoff, né? Isso. Agora você falou da Moamba e do Kululu. É Kululu, não? E calulu. Calulu, ok. Calulu. Espetáculo. A E gente pode fechar assim, eu trago a parte culinária e o Rian traz a parte musical. o Rian É. Gomes, para quem não sabe, é cantor de pagode, né, Rian Gomes? Posso explanar aqui para o mundo Dá uma palhinha aí, Rian. a sua profissão? Rapaz, nas horas vagas, né? Nas horas vagas. Depois, numa próxima oportunidade aí, eu tento aí não prejudicar o ouvido dos ouvintes. Não, que isso. O Rian Gomes, ele fala isso porque tem que pagar para ele cantar, então é melhor a gente não falar em dinheiro aqui não, que não tá sobrando muito, né? Agora, a gente falou aqui em artilheiros brasileiros na Angola, né? O Campeonato Angolano de 2018 teve como artilheiro o Thiago Azulão, do Petro de Luanda, e o vice-artilheiro foi o jogador que eu comentei, né? O Magrão. O Azulão fez 20 gols. E no campeonato seguinte também, o Azulão também teve grande destaque na temporada seguinte do futebol angolano. Ele foi o vice-artilheiro, dessa vez com 13 gols. O artilheiro foi o Mabululu,
Rapaz do céu, o narrador do Campeonato Angolano deve sofrer um pouquinho. Agora a gente vai voltar para um país onde a gente está acostumado a ver mais jogos, para a Inglaterra, e o Rodrigo vai trazer para a gente um dos destaques da equipe do José Mourinho, né, Rodrigo? Exatamente, eu vou falar do Lucas Moura, que ele parece um jogador que ele está sempre naqueles altos e baixos dele. Você sempre ouve falar, o Lucas Moura ressurgiu, o Lucas Moura isso, o Lucas Moura aquilo, e essa é mais uma aí das ressurreições do Lucas Moura. Esse ano, quando o Pochettino ainda era o treinador do Tottenham, ele fez 13 partidas, só 6 como titular, e marcou 2 gols apenas. Desde que o Mourinho assumiu o Tottenham. Foram 7 jogos, o Lucas foi titular em 6 deles, e já marcou 3 gols, inclusive um nesse fim de semana na vitória sobre o Wolverhampton. Então, e foi um belo gol. Foi um belo gol, sim. A carreira do Lucas é curiosa, ele está sempre nesses altos e baixos. No PSG ele foi contratado, começou bem e tal. Depois o PSG começou a contratar aquela batelada de jogador, ele foi encostado, foi pro Tottenham. Verdade. E ele tá sempre nessas. Você nunca diria que o Lucas é titular de uma equipe. Ele tá sempre nessa rotação, exato. E é interessante, né? Porque eu acho que aí vai um pouquinho da expectativa que você cria em cima de um jogador, né? Porque eu acho que não tem como a gente falar que a carreira do Lucas Moura na Europa é um fracasso, né? Não seria, não pode ser chamado de fracasso, mas a expectativa era maior. Era maior, né? Então é isso. Qual que é a expectativa que tu cria em cima do jogador e o que ele acaba entregando em campo, né? Lucas Moura que só jogou em clube grande, né? Se a gente considerar o PSG pelo investimento grande, né? Jogou no PSG, agora no Tottenham. E como o Rodrigo falou, passou os números aí, o Lucas Moura no Tottenham vem conseguindo ter uma sequência que ele antes, com o Pochettino, não tinha, né? Então talvez... Com o Pochettino era uma espécie ali de 12º jogador. Ele estava no banco, mas sempre que era preciso ele entrava e tal. Às vezes era titular, mas não era realmente assim titular, não era. Verdade. Talvez esse seja o maior problema do Lucas Moura, ele tirar esse estigma dele de ser o 12º jogador, né? Aconteceu isso com ele no PSG, depois que chegaram os atletas que trouxe bem o Rodrigo. No Tottenham, com o Pochettino já nessa parte final, ele também foi um 12º jogador. E isso acaba atrapalhando até um pouco, né? Porque ele não consegue ter essa sequência esperada, até mesmo pensando em seleção brasileira. Ele está sempre ali tendo um nome sugestivo, né, para as convocações, mas nunca de fato vem sendo convocado justamente por esse problema, de não conseguir ter uma sequência, de não conseguir se afirmar entre os titulares da equipe que representa, né? Acho que esse tem sido um dos piores problemas assim da carreira do Lucas Moura na Europa. É verdade. E eu acho que uma postura que o Mourinho deveria usar, na minha opinião, no time do Tottenham, é tirar o Sissoko, e depois ele vê quem coloca, né, Rodrigo? Acho que a primeira... No primeiro jogo ele fez isso, ele tirou o Sissoko, escalou o time com o Lucas e tal. Mas a primeira postura que o Mourinho deveria adotar é tira o Sissoko, e depois você vê quem coloca. Mas qual é o problema do Sissoko? Hã? Qual é o problema que você tem com o Sissoko? Todos, ele é muito ruim, rapaz. É um jogador... Lembra do Alexandre Rinha Gomes? Opa, sempre. Eu acho... O Caio Fiuza, qual que é a sua opinião que você tem do Sissoko? Ele é um jogador, eu gosto dele, acho um jogador para compor elenco, não considero ele titular absoluto do Tottenham, né? Acredito que até para o Tottenham, assim, que realmente quer pensar em título, quer pensar passo mais além, tem que ter um jogador com mais qualidade no meio de campo. Mas ele é um jogador que, para mim, assim, suficiente para ser compor ali o elenco, ser um reserva utilizado. Não gosto desse status que ele tem. É verdade, concordo. Que ele pode ser utilizado quando tiver 90 minutos, aí falta uma substituição, a gente coloca o Sissoko. Não, mas falando sério, ele é um jogador que o que se fala é a questão. Ele é muito inteligente taticamente, ele ocupa bem os espaços de campo, marca bem, tem um fôlego muito grande, ele tem a intensidade que a Premier League cobra. Agora, quando a bola vai pro pé dele, aí já complica um pouquinho mais, né? Então, é complicado. Agora, a gente falou aí dos brasileiros pelo mundo. Vamos falar dos brasileiros que fizeram gol no nosso próximo quadro do programa, que é o... Tem gol Brazuca. E teve gol Brazuca na Alemanha. O nosso Felipe Coutinho anotou um hat-trick na varrida do Bayern de Munique sobre o Werder Bremen, uma goleada por 6-0. E tem gol Brazuca na Espanha, La Liga. O Rafinha, ex-Barça, que agora representa o Celta de Vigo, marcou um gol no empate de sua equipe em 2-2 diante do Mallorca.
Tem gol na França. O menino Ney perdeu pênalti, mas voltou a marcar na goleada do PSG por 4-0 sobre o Saint-Étienne. Tem gol Brazuca em Portugal. O Tiquinho Soares marcou 2 vezes na vitória do Porto por 3-0 diante do Tondela. Tem gol Brazuca no Chipre. O Lucas marcou para o Apoel, que venceu o Asnas por 2-0. E tem gol Brazuca nos Emirados Árabes Unidos. Gol de Caio Canedo, tão conhecido aqui no Brasil, jogou no Botafogo. Ele que representa o Al-Ain marcou um gol na vitória de sua equipe sobre o Asman por 4-1. Tem gol também na Indonésia. Ciro, aquele ex-esporte, ajudou o Tira Persicabo no empate em 1-1 diante do Persela. Tem gol Brazuca em Malta, logo ali ao lado da Ilha de Gozo. O nosso querido Thiago Adam deu as caras de novo e marcou o primeiro gol da vitória do Floriana sobre o Sliema por 2-1. Para encerrar o Tem Gol Brazuca com gosto, ô Caio, qual que é o nome do time do Ciro, hein? Eu acredito que seja algo como Tira Persicabo, por aí. Espetacular. É isso. Melhor tirar mesmo, né, cara? Depois do Tem Gol Brazuca, a gente vai falar sério ou não com o nosso convidado, que é o Maurício, no quadro Entrevista o Gol. O convidado do Entrevista o Gol desta semana é o zagueiro Maurício, ele que começou a carreira no Palmeiras, passou emprestado pelo CRB, pelo Grêmio, Portuguesa, Vitória, Joinville, Sport, enfim, fez carreira nesses clubes brasileiros. E depois, a partir de 2013, rodou a Europa, jogando em equipes de Portugal, Itália, Rússia, Polônia e agora ele está na Malásia, jogando no Johor FC. Primeiro, eu agradeço a tua participação com a gente aqui, Maurício. Queria começar perguntando, falando sobre o Palmeiras, o teu início de carreira, né? Você começou jogando no Palmeiras e a tua primeira oportunidade foi dada pelo Vanderlei Luxemburgo, que agora está de volta ao Palmeiras, né? Como é que você vê o retorno do Luxemburgo ao Palmeiras? Fala, meu amigo, boa noite, tudo bem? Então, respondendo a primeira pergunta aí de vocês, sim, foi o Vanderlei Luxemburgo que me deu a primeira oportunidade no profissional do Palmeiras. Em 2008 eu fiz a pré-temporada com ele em Atibaia e já logo no início do Paulistão ele me deu a oportunidade. Acabei jogando algumas partidas desse Paulistão e depois ele foi pegando confiança e terminei o Brasileirão jogando de 2008, né? Foi um ano muito importante para mim, né? Meu primeiro ano como profissional, né? Foi um ano de experiências muito boa, né? Fomos campeão paulista. Acabamos também classificando para Libertadores nesse mesmo ano. E então o Vanderlei Luxemburgo foi muito importante nesse início da minha carreira. E eu sou muito grato a ele pela oportunidade, né? Inclusive encontrei ele há 2 anos atrás, ele estava no Sport Recife, eu encontrei ele no hotel, no Rio de Janeiro. E falamos, batemos um papo legal, inclusive ele falou para mim que quando eu decidisse voltar para o Brasil, poderia procurar ele, se ele tivesse em algum clube, né? E agora ele voltou pro Palmeiras, cara. Fiquei muito feliz por ele ter voltado, porque acho que na época que ele saiu do Palmeiras, ele saiu meio que injustamente, na minha humilde opinião. Até porque ele tinha feito um bom trabalho, um bom primeiro semestre no Paulistão, né? A gente conquistou o título. E depois classificou a gente para Libertadores e tal. Acho que para um ano foi um ano bom, apesar de a torcida do Palmeiras e a diretoria ser bem exigente, né? Mas eu acho que para ele fez por merecer essa volta. Inclusive, tá até conversando com meu amigo vascaíno aqui, ele tirou leite de pedra, né? O time do Vasco não era um super timaço, né, esse ano. Mas com a chegada dele, o grupo cresceu, né? Pegou confiança. O Vanderlei Luxemburgo é um treinador muito experiente, né? E fez um ótimo trabalho no Vasco e agora está de volta no Palmeiras. Espero que ele possa ter
muitas felicidades, possa conquistar muitos títulos, né? E é isso, eu tô na torcida por ele, pelo Melo, por toda a comissão dele. E eu tenho certeza que o Palmeiras acho que fez uma ótima escolha de trazê-lo de volta. Certo, Maurício, satisfação, sou Rian Gomes. Bom, você ficou marcado no Palmeiras também por uma briga com o Obina, né? Depois vocês viraram até amigos, né? Mas no clube você acabou perdendo um pouco o espaço. Não sei se esse episódio contribuiu um pouco com isso. Eu queria saber como é que foi para você lidar com esse episódio. Então, eu fiquei marcado, né, com a briga com o Bina. Foi o momento mais difícil da minha carreira. Um momento eu tinha apenas 19 anos e tudo isso aconteceu. Para minha família também foi muito difícil. Eu até, eu até não gosto de comentar muito de lembrar muito, recordar muito desse fato, desse acontecimento, porque foi muito difícil para mim, tomei muita porrada, ouvi muitos comentaristas falando coisas sobre a minha pessoa que não era, enfim, foi bastante difícil, né? Até mesmo por eu não ter a experiência, né? Por ser jovem, achei que o Palmeiras fosse me blindar mais nessa situação. Achei que eles poderiam ter tomado uma outra atitude, não me mandando, me, me emprestando, né? Acabei indo pro Grêmio depois e depois não me aceitando de volta nos empréstimos e tal. E achei que eles conduziram muito mal a situação e depois acabou dando a oportunidade até pro Obina voltar. Acho que o Obina voltou em 2012 ou 2013, se eu não me engano. E eu nunca tive essa oportunidade de voltar. Até porque o Palmeiras é o time que eu amo, é o time que abriu as portas para mim. Foi o clube que eu trabalhei 13 anos, que eu me dediquei desde os meus 10 anos de idade. Eu fui o primeiro jogador da categoria 88 a chegar no clube. Eu treinava com os caras bem mais velhos, porque não tinha minha categoria ainda. Eu fui o primeiro a chegar, né? E sempre fui capitão na base, sempre dei tudo de mim. E achei que eles poderiam ter conduzido melhor a situação. Mas já foi, já passou. Hoje eu vivo um outro momento, né? Muito mais experiente, muito mais calmo, tranquilo. Olá, Maurício, agradeço pela sua participação. A gente sai um pouco do Brasil, né? Já fala sobre a sua passagem pelo continente europeu. Tua primeira passagem foi no esporte, né, de Portugal. Depois você atua em países que falam italiano, russo, polonês. Queria saber se esse período que você esteve em Lisboa se ajudou na sua carreira fora do Brasil e de que forma, né, contribuiu, caso tenha. A minha primeira passagem na Europa foi em Portugal, um país que eu me alegro muito em falar, sabe? Me alegro muito do momento que eu tive ali, que foi 2 anos. É, Cara, foi muito legal minha passagem no esporte. A torcida, a diretoria até hoje tem muito carinho por mim. Até porque no início eles não acreditavam, né? Não apostavam muito em mim, né? Porque eu tava vindo do esporte de Recife, que para eles não era tão conhecido lá em Portugal. E cara, foi sensacional. Me adaptei muito rápido. Iniciei a temporada, já comecei a jogar. Alguns caras que tinham moral no clube, assim como o Eric Dyer, que hoje está no Tottenham, foi meu reserva. O Marcos Rowe, que tá no Manchester City também. Eu e ele atuamos aí durante esse tempo junto, fizemos uma dupla de zaga muito boa. Depois de anos que o Sport não ia para a Champions League, com a nossa chegada, né, com o trabalho do Leonardo Jardim, a gente conseguiu ficar em segundo no Campeonato Português. Eu fiz uma temporada sensacional. Tive sondagens do Manchester United. Acabei não podendo ir para o Manchester United por não ter convocação, né, na seleção brasileira e por os valores não bater, né, com o clube, com o que o Sporting queria.
Enfim, foi muito legal. É um país que eu amo, que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração pelo povo dali. E, e foi onde as portas se abriu para mim na Europa. De lá acabei tendo proposta do futebol francês, do Olympique de Marseille, e tive a da Lazio e acabei escolhendo a Lazio por ser na Itália e, e o campeonato italiano é um campeonato mais privilegiado do que o francês. E é isso. Eu amo muito o esporte de Portugal, cara. Tenho um carinho muito especial por esse clube. E pelo povo de lá também, de Lisboa. Fala Maurício, tudo bem? Aqui é o Rodrigo De Brum. A minha pergunta para você é a seguinte: depois de Portugal, você teve uma experiência na Lazio, jogou uma grande liga italiana, e dizem, né, sempre que a Itália é uma grande referência aí no setor defensivo. Você acha que você evoluiu bastante como zagueiro depois dessa passagem por lá? Então, depois do esporte, né, das temporadas boas que eu fiz, a Lazio já estava me sondando, né, eles ficaram 6 meses me analisando, vendo a minha evolução e me sondando, e depois eles acabaram me comprando, né, na época foi um bom valor, né, para ambas as equipes. E o meu primeiro ano na Lazio não foi diferente de Portugal. Foi um primeiro ano muito bom também, até mais do que eu esperado, porque a Lazio também era um clube que não ia para a Champions League. E depois eu cheguei lá, fiz uma dupla de zaga com o Stefano De Vrij, que hoje está na Inter de Milão, que é da seleção holandesa. A gente fez muitos bons jogos, ficamos acho que 11 partidas sem perder. Fizemos uma temporada muito boa, ficamos em terceiro no campeonato italiano, né? E ali eu aprendi muito defensivamente. Com certeza a escola italiana defensivamente é a melhor escola no futebol mundial, porque a gente treina muito. Eu lembro que, né, recentemente, isso faz um ano que eu saí da Lazio, a gente 2 vezes por semana fazia treinamento só com a parte defensiva, posicionamento, saída de bola, diversos treinos em relação só à parte defensiva. E isso daí me ajudou muito. Hoje me encontro um zagueiro muito mais experiente, muito mais tranquilo em relação ao posicionamento, até mesmo com a bola, né? Eu acho que eu evolui muito com a escola italiana. Maurício, falando um pouquinho da tua passagem na Rússia, né? Você jogou na temporada 2016-2017 com vários brasileiros no Spartak Moscou, né? Entre eles o Rômulo e o Luiz Adriano, que voltaram ao Brasil, né? Você não mantém uma resenha com eles? Eles acham, né, que o futebol brasileiro evoluiu desde que eles saíram para quando eles voltaram agora? Então, como você falou, em 2016, 2017, eu acabei sendo emprestado para o Spartak de Moscou, que eu tive um problema com o treinador na Lazio, né? O treinador me mudou de posição e aí eu acabei não gostando muito, até porque eu nunca tinha jogado como lateral direito, e acabei pedindo para ser emprestado e fiz uma ótima escolha. Fui para a Rússia por frio e eu acho que foi uma escolha maravilhosa. O Spartak fazia 18 anos que não era campeão. E o ano que eu fui para lá, a gente conseguiu o título do campeonato russo. Nossa, foi sensacional. Um momento também inesquecível da minha carreira. Eu tive com o Rômulo, com o Fernando e com o Luiz Adriano. O Rômulo, um cara sensacional, gente boa. Cheguei lá, ele já estava há 4 anos, me ajudou bastante no início. O Luiz Adriano eu não conhecia ele, né? Conhecia só de jogar contra e tal, mas porque ele tava no Milan, né? E eu tava na Lazio. Eu marquei ele, jogamos contra. E também foi um cara que, já pelo fato de estar muito tempo ali fora, ali próximo, que ele jogou na Ucrânia
mais de 8 anos, então também me ajudou em algumas situações. E o Fernando, eu já trabalhei com o Fernando no Grêmio, né? E eu até brincava com o Fernando, falava, ei Fernando, quem te viu, quem te vê, eu te levava pro treino. A gente ia pro treininho aí com um carrinho lá que eu tinha. E hoje você tá aí bem pra caramba, o Fernando muito bom jogador. Hoje se encontra na China. E eu ainda falo às vezes com o Rômulo, né? Às vezes também falo com o Luiz Adriano ali pelas redes sociais. Eu bati um papo com o Rômulo e ele já estava no Flamengo, né? Eu fui no Rio de Janeiro, encontrei ele. E o futebol no Brasil é bem diferente do campeonato russo, né? O campeonato russo é muita força, muito contato. E no Brasil já é mais qualidade técnica, né? Nem tanto posicionamento, mas qualidade técnica, no 1 contra 1. O volante tem que fazer a cobertura, tem que sair pro jogo. Então, o futebol brasileiro evoluiu muito, com certeza. E vocês mesmos pode perceber que a adaptação nossa que já está fora para voltar para o Brasil, querendo ou não, a gente demora um pouco para entrar no timing do futebol brasileiro, porque teve muita evolução. E emendando, Maurício, a pergunta do Carlos anteriormente, queria saber como é que você sentiu o clima no futebol leste europeu, né, que é um futebol que não é tão visto, né, não é aquele futebol tão vistoso assim pelo mundo do futebol, mas como é que você sentiu o clima nesse seu período, na sua passagem pelo leste europeu? O clima lá no leste europeu é bem frio, sabe? Eu tenho até umas situações engraçadas que na Rússia foi inclusive no dia do meu aniversário. Eu passei meu aniversário voando, porque a gente ia jogar contra um time na Rússia que era 10 horas de voo para chegar lá. E aí mudava o horário e tudo, enfim. A gente chegou de manhã lá nesse local para jogar à noite. Então nem deu tempo de descansar e, meu, a gente pegou menos 25 graus e tava com sensação térmica de menos 40. E a gente era líder do campeonato, liderando bem o campeonato. Fomos jogar nesse local que era o último. O time é o último da tabela. Meu, tava um frio, um frio. Eu não conseguia correr, cara. Os meus companheiros, cara, tava queimando o rosto de tanto frio. Conforme a gente ia correndo, o vento muito gelado ia batendo e a minha orelha, eu lembro que queimava assim ó, nas pontas, cara, uma dor, cara, e aquilo incomodava no meio do jogo. Acabou o primeiro tempo 3-0 pros caras. No segundo tempo eles só administraram, acabaram ganhando de 4-0. O treinador, antes do jogo, deu a pré-eleição e falou assim: olha só, se acontecer alguma coisa estranha hoje fora do normal, eu vou entender vocês. Então vai lá e seja o que Deus quiser. Porque ele viu que tava muito frio, tudo cheio de neve, cara. Então essa é uma das histórias legais aí que a gente tem nessa experiência aí nesse mundo afora. Maurício, minha pergunta é sobre seu clube mais recente, né, o Johor. Queria que você contasse como é que surgiu a oportunidade de jogar na Malásia, como é que foi a temporada por aí e já explicando, né, um pouco do futebol da Malásia também pra gente. Então, como surgiu a oportunidade de jogar na Malásia, foi muito engraçado, cara. Foi difícil pra mim, foi bem difícil. Porque eu tava na Lazio, não tava jogando, tava indo pros jogos, mas não tava sendo aproveitado em relação àquele assunto do ano de 2016-17, que o treinador me mudou de posição. E aí eu voltei, né? Voltei campeão, tive proposta de outros clubes. A Lazio não quis me vender, não deixou eu ir também. Tivemos um problema com o Spartak, porque o Spartak queria exercer a compra do meu passe e a Lazio não tinha falado um valor, depois queria ser outro, porque eu acabei campeão. E aí eu acabei sendo prejudicado. E hoje um pouco da minha mágoa com a Lazio é por esse fato que eu tive proposta da China, eles não me liberaram. Tive proposta do Schalke 04, eles não me liberaram. Eu tive até proposta de lá mesmo, da Itália, e enfim. O diretor lá é bem complicado, sabe?
Felipe Anderson sabe bem. O Felipe Anderson também foi bem difícil de sair lá da Lazio. Teve diversas propostas e depois acabou indo para o West Ham e hoje ele tá feliz pra caramba, graças a Deus. Enfim, eu tava sem jogar, voltando no assunto, e aí chegou essa situação da Malásia. Aí eu falei, não, o que eu vou fazer na Malásia, cara, né? Passou na minha cabeça e tal, comentei com a minha família falou, ó, o certo seria você voltar pro Brasil, já tá muito tempo fora e tal. Aí tive algumas propostas do Brasil, mas também não chegou num acordo final. E aí, quando o diretor falou comigo, o diretor é argentino, falou, ó, vem conhecer o clube, ver a estrutura, tudo, e aí depois você, né, decide. Aí eles fizeram a proposta pra mim, uma proposta boa pra caramba, cara. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo, né? Vou pagar assim bem. O clube, eles mandaram vídeo pra mim e tal. O clube aqui é de um príncipe. E esse príncipe aí é um cara que ama futebol. E aí me mandaram o voo pra eu dar uma olhada aqui. Como é que era aqui? Cara, primeiro, a estrutura do clube, eu acho que em todos esses clubes que eu passei, nenhum chega perto da estrutura que eu tenho aqui hoje. Clube muito organizado, paga em dia. As premiações aqui é absurda. O Príncipe, cara, ele vive o futebol. Isso que ele nem precisa, né? Ele fez um clube, ele tá no clube há 6 anos. Nós somos 6 anos seguidos campeões do campeonato local. Esse ano ganhei 3 títulos. Ganhei o campeonato local, ganhei a Copa e ganhei uma taça aqui, né? Tipo, taça da Malásia. Então ganhamos tudo, só não ganhamos a Champions League da Ásia, né? Porque tá num nível a mais, num nível acima, né? Nós jogamos contra as equipes do Japão, da China, da Coreia, os caras investem muito. Mas o clube aqui é sensacional. A liga não é tão forte, mas pelo meu primeiro ano fiz um ano muito bom, né? Um ano que quase não obtemos derrotas no ano, acho que perdemos um jogo no campeonato. Na Champions League fizemos uma ótima Champions League. Então, meus amigos, minha família falam, caramba, o que você vai fazer na Malásia, cara? Sair da Europa todo esse tempo. Eu vou falar pra você, vou ser sincero, eu não me arrependo de nada, de nada. Acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, assim, em vários sentidos. Minha família veio pra cá, meus filhos estão falando inglês. Experiência sensacional, cara. Desculpa aí me alongar no áudio. Para completar o assunto aí da Malásia, Maurício, é um país assim mais exótico, né, no calendário do futebol. Como é que o país lá vive essa emoção do esporte e do futebol em si? Os malaios vivem o futebol, eles são super fã, né, do campeonato inglês, do campeonato italiano. Então, quando eu cheguei aqui, eles me olhavam assim, sabe? Ficavam meio que ansiosos, receosos. Ficavam meio com vergonha de mim, né? Por eu ter um currículo bom e tá vindo da Itália, assim. Mas hoje eu deixo eles bem à vontade, a gente brinca pra caramba, sabe? Eu sou um cara bem animado, assim, bem, bem tranquilo, bem humilde, sabe? Então hoje a gente já tem um grau de amizade, assim, no dia a dia, eu e eles. Eles são meio que torcedor. Uns aqui que chegam com camiseta do Real Madrid, outros da Juventus. Eu falo, pô, meu amigo, o que você tá fazendo? Você joga numa equipe de futebol, você tá com. Só que eles são torcedores, sabe? Eles gostam do Neymar, gostam do Cristiano Ronaldo, do Messi, sabe? Então, eles são apaixonados por futebol, cara. Gostam muito e vivem assim intensamente. Já agradecendo a tua participação com a gente aqui, Maurício.
Eu queria fechar falando do teu futuro, né? Você recentemente falou, né? Que talvez seria bom voltar para o futebol brasileiro. Você já está há tanto tempo aí, 8 anos, né, fora do país. Queria saber se você acha que agora é o momento certo para você retornar ao futebol brasileiro. Então, sobre voltar pro Brasil, eu já tô 8 anos fora e vou falar bem a verdade assim, não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Você conseguir manter uma carreira assim de muito tempo fora do seu país. Foram 7 anos ali na Europa, né? Juntando a Lazio, o Spartak, o Sporting e o Legia, onde eu também ganhei 2 títulos lá na Polônia. Apesar do pouco tempo que eu fiquei lá. Mas agora, no meio do ano passado, o Vanderlei assumiu o Vasco ali, tive umas sondagens e o Atlético Mineiro também estava interessado. O pessoal do Atlético Paranaense também me contactou. Enfim, a situação no Corinthians também apareceu, mas não conseguimos fechar. Mas eu tenho mais um ano aqui, né? Pretendo terminar esse mais um ano aqui. E aí o futuro a Deus pertence. Não vou falar pra você que eu não quero voltar pro Brasil e tal, porque eu tenho um sonho ainda, cara, assim, meu. E isso é até uma coisa minha, assim, sabe? Eu queria, ou no Palmeiras, ou em outro grande clube do Brasil, poder mostrar um pouco do meu futebol, de como eu aprendi, de quanto eu aprendi, de como eu evoluí como jogador, como pessoa, sabe? Porque aquela imagem que tem de mim é sempre em relação àquela briga. E muito mais do que aquela briga, eu sou hoje como pessoa, como profissional, como pai de família, como ser humano, entendeu? Então eu acho que se tivesse uma oportunidade aí de voltar para um time bom, grande, e eu voltaria com o maior prazer, né? Claro, com um acordo com a minha família. E claro, também aqui eu tenho um contrato, o Príncipe gosta muito de mim, os diretores, os treinadores. Então também dependeriam deles, né? Respeitando eles, né? Respeitando o meu contrato. Mas vamos ver, cara, o que Deus tem guardado, né? Deus tem me honrado muito e eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço, tamo junto. Esse foi o Maurício Zagueiro, o entrevistado que encerrou aqui o Gol pelo Mundo. A gente agradece a sua participação nesse programa e esperamos você na próxima terça-feira no O Gol pelo Mundo. O Gol pelo Mundo.